Começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou recebendo aqui o empreendedor digital Hugo Noah. Muito obrigado, Hugo, por aceitar o nosso convite. Como é que anda hoje o momento do empreendedorismo digital? Bom, obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer. Olha, eu acho que eu tenho visto uma mobilização muito forte, principalmente agora nesse novo governo federal, no sentido da pauta de desburocratização, de informatização dos processos, uma proposta também muito forte no sentido de desmaterialização. Então, tudo isso corrobora muito com essa frente de termos cada vez mais negócios digitais. Então, as startups, acesso à informação, a gente tem um arcabouço jurídico que é positivo também, a Lei de Acesso à Informação, o Decreto 8.777 do Governo Federal, que prevê a obrigatoriedade dos órgãos disponibilizarem os dados que não são sensíveis, né, que não são classificados como sigilosos, e aí isso é a exceção. A regra é que os dados que não sejam classificados como sigilosos sejam abertos. Então, há estudiosos e pesquisas aí pelo mundo que afirmam que o dado hoje é o novo petróleo, né? Então, quanto mais a gente avança nessa pauta de disponibilização dos dados abertos, em formato aberto, né, para que sejam processados por máquina, a gente vai conseguir ter um avanço cada vez mais significativo nessa frente das empresas que nascem com uma proposta totalmente digital, totalmente em nuvem, né? Porque o que a gente oferta hoje nesse mercado, né, são soluções, um portfólio de soluções que usam esses dados como insumo. Então a gente vai ter aí, inclusive, soluções usando integrações com o governo federal, para poder propor novas formas de interação entre os cidadãos, entre cidadãos e empresas, entre empresas e o governo. Então, tudo isso navega aí nesse Atlântico relacionado ao consumo de dados, à transparência. Eu acho que a premissa está sendo muito positiva e a gente tem aí um universo muito bom, muito positivo, muito promíssorio para explorar. Quando a gente analisa essa questão dos dados em nuvens, hoje a gente tem uma porrada de palavras que vão chegando a todo mundo. Queria que você explicasse algumas, o que é mais comum de palavra, porque você tem a gente falava de empreendedorismo, desde a forma como lidar de uma sala aberta, o Open Space, né? Você tem também o blockchain. Que novas palavras são essas que surgiram no empreendedorismo? Durante muito tempo, o processo de informatização empresarial teve uma barreira muito grande, que essa barreira é dividida no binário entre poder de processamento e poder de banda, né? Então, a gente tinha a necessidade de armazenar uma quantidade muito grande de informação em loco, dentro das empresas, porque a oferta de processamento e de banda de internet ainda era limitada para você ter, por exemplo, soluções como a nuvem, né? Hoje em dia é tão comum, já no sentido de exploração. Então, você tinha empresas com grandes data centers, porque essas empresas precisavam ter a maior quantidade de informação para poder, a partir dessas informações, gerar inteligência e aumentar a probabilidade de tomar decisões corretas, né? Com o avanço do poder de processamento, e aí a gente está falando também em democratização desse potencial de processamento da informática, a gente conseguir também, em paralelo, o avanço da oferta de banda de internet. Hoje em dia a gente consegue ter links muito mais robustos que conseguem processar hoje uma quantidade enorme de dados, e aí entra nesse contexto também a questão do Big Data. Por conta do avanço desses dois pontos que são cruciais, a gente hoje consegue ofertar soluções como a nuvem. Então, é mais barato hoje
para uma empresa ela conseguir, a depender da quantidade de informação que ela vai precisar, né? Se for uma quantidade de informação pequena que ela processa ali naquela máquina dela, não tem problema. Mas quando você vai para uma estrutura corporativa onde você precisa ter muitas pessoas acessando muitos dados, né? E aí a gente está falando de empresas já de médio, grande porte, ou numa necessidade de escala muito grande, você tem aquela máxima do mercado que é quanto maior for o seu poder, menor é o seu custo, né? Então, quão mais forte é o poder de processamento, a quantidade de informações para ser processadas, menor você consegue como oferta de serviço. Então, hoje em dia você tem grandes players do mercado, Amazon, Google Cloud, você tem Microsoft, você tem várias empresas que conseguem ter um setup de máquinas e internet forte o suficiente para minerar isso, né? Granular isso e aí te vender uma fração desse poder inteiro para que você tenha as suas informações dentro dessas estruturas. Em contrapartida, eles também acabam usando esses dados como métricas, como informações para poder mapear o próprio comportamento humano, o próprio comportamento empresarial. Para algumas empresas, isso inclusive é o modelo de negócio como a Google, né? Você tem aí vários serviços da Google que são gratuitos, você pode usar à vontade, como Gmail, enfim, Google Maps, mas na verdade o negócio deles é o seu comportamento. Então, através do seu comportamento, eles conseguem vender isso para quem quer anunciar e apontar isso diretamente para você. O brasileiro está preparado para esse novo momento? A gente está aprendendo nas coxas, né? A gente está indo conforme a maré, a velocidade com que tudo isso está sendo atualizado, e é uma atualização exponencial, tem feito a gente aprender isso na prática, né? Não tem muito tempo para planejar, para poder entender. Quer dizer, em paralelo, existem excelentes profissionais fazendo estudos e oferecendo pesquisas em nível internacional com relação a tudo isso. Isso tem provocado alguns conflitos, né, de interesse no mercado, e aí esses conflitos têm gerado, por exemplo, discussões legislativas pelo mundo. A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de ser promulgada aqui no Brasil, que já vem em sintonia com a GPDR, eu acho que é GPDR a sigla, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, já existe uma preocupação dos legisladores mundiais no sentido de que essas empresas precisam prestar contas, né, no sentido civil, no sentido penal, muitas vezes, do que elas fazem com seus dados, né, com as informações que são pertinentes à sua vida, né? Então, a gente hoje já tem uma configuração mundial no sentido de compilar essas informações. A gente passou a barreira de que não dá mais para juntar informação. Hoje em dia a gente consegue juntar essa informação, inclusive de forma muitas vezes duplicada. Você manda uma foto no WhatsApp num grupo com 50 pessoas, essa foto em 2 segundos se multiplicou 50 vezes, ela está armazenada em 50 memórias diferentes, e aí a multiplicação disso é exponencial. É por isso que na internet a gente vai ter aí algum momento em que a gente vai precisar fazer uma limpeza. Não é limpar, né, assim, no sentido de fazer as pessoas apagarem as informações que elas têm, mas é uma limpeza no sentido de que eu acredito que nós vamos ter em algum momento um ambiente dentro da internet que se utiliza dessa configuração entre processamento, armazenamento e banda de internet, em que isso vai ser mais limpo, né? Você vai ter ali uma quantidade menor de informação, mas informações mais ricas, mais auditáveis, né? Que obedeçam mais, por exemplo, os princípios de direitos autorais. Blockchain vem muito nesse sentido, né? De você poder usar um blockchain, por exemplo, para permitir que só dentro daquele ambiente você consiga reutilizar uma foto que foi um fotógrafo profissional que tirou e o direito autoral daquela imagem é dele. Então, hoje, a pulverização dessa configuração digital, né? Mais uma vez, é importante
esse tripé, né? Banda, armazenamento e processamento. A gente, pela democratização do acesso a tudo isso, a gente acabou afrouxando, digamos assim, o controle dos direitos autorais daquilo que você cria, né? Então, músicas, vídeos, hoje em dia a gente compartilha tudo e a internet ainda não está conseguindo controlar isso. A velocidade, a quantidade de usuários é absurdamente incontrolável, né? Então, eu acho que a gente vai chegar em um momento em que vamos ter um ambiente mais limpo, né? Mais restrito, não no sentido de restringir as pessoas, mas restringir a forma como elas utilizam esse universo de forma livre. A nossa internet hoje é um limitador? Eu acho que sim, porque a gente ainda está trabalhando a internet como um produto, né? Apesar de que existem alguns entendimentos de que a internet já deveria ter sido incluída aí nos direitos fundamentais, por exemplo, como o direito à água, direito à energia elétrica. A internet ainda é, num contexto bem amplo, bem generalista, um produto, né? Então, hoje a gente tem, posso fazer uma comparação aqui, por exemplo, com uma telefonia. A gente tem uma empresa que é responsável por todos os orelhões, né? E por mais que em muitos casos, em muitos locais, esses orelhões já não geram mais a receita necessária até para a sua própria manutenção, e aí eu estou falando de um viés totalmente comercial, mas assim, você tem locais onde o orelhão ele já não se paga mais, a manutenção dele já não se paga mais, mas por uma obrigatoriedade legal, a empresa é obrigada a dar manutenção, porque mesmo que sejam 2, 3, 5 pessoas ali que usem, sei lá, uma vez ou outra na semana, já se tornou um direito ali fundamental, porque as pessoas precisam se comunicar, usar um telefone para uma emergência, alguma coisa do tipo. Então, é muito comum essa empresa que é a detentora dessa malha, né, de telefonia, ser obrigada, às vezes por decisão de algum juiz ou, enfim, jurídica, ter que fazer a manutenção porque houve uma denúncia. Então, assim, eu acredito que a internet vai chegar nesse patamar. As empresas que exploram esse produto, a internet, né, as operadoras, elas vão ser obrigadas a dar cobertura. Já são, assim, no sentido bem positivo, numa análise bem positiva, já são, mas a gente sabe que ainda é uma coisa, ainda há uma briga, até porque a agência de controle não tem, eu acredito que não tem um corpo tão forte para fiscalizar isso. Então, é muito comum a gente andar em determinados interiores e não ter sinal, né? Então, onde que pode ter, onde que deve ter, onde que não tem, deveria ter, por que não está tendo. Então, nesse sentido, eu acho que, em se tratando de política pública, a gente vai avançar para isso. Eu trabalhei muitos anos com telefonia móvel e, inclusive, eu sempre fui muito reticente em relação a um termo que é muito comum dentro do setor, que é o análise de viabilidade, né? Então, assim, toda vez que você quer instalar um ponto de internet, né? Você quer contratar aí dessas, vamos citar, sem citar os nomes, mas assim, as 3 grandes maiores aí que você tem no mercado para poder instalar a internet na sua casa, sem ser móvel, né? Internet fixa, eles pedem sempre o CEP, porque através do CEP eles vão saber se eles conseguem atender ou não aquela região. Então, isso é uma análise mercadológica, lógico, mas eu acho que através de políticas públicas isso vai engrossar, digamos assim, o caldo para essas empresas. Elas vão ter que atender cada vez mais a quem não tem o acesso, justamente no sentido de democratização. Quando se pensa nisso, um dos pontos que se promete é que, tipo, a chegada do 5G venha a ajudar isso nessa questão de atender uma internet mais rápida, permitir que empresas consigam enviar dados mais rápidos
trabalhar com uma comunicação mais eficiente. Você acredita que se conta muito com esse avanço da tecnologia, com o avanço da telecomunicação no Brasil? Eu vou fazer uma analogia que eu acho bem pertinente para agora, no sentido das pessoas que são extremamente ricas, né? Então, na forma como eu enxergo o comportamento do mercado, para mim, quanto mais grandes players do mercado financeiro a gente tiver, maior é a base de sustentação dessa pirâmide, né? Infelizmente, muita gente vê isso como um sentido exploratório, mas eu já vejo isso como um sentido de amplitude mesmo do espectro das pessoas que têm acesso ao setor financeiro. Então, no sentido fazendo analogia agora, no sentido da oferta de banda de internet, quanto mais a gente avança esse cume, mais a gente aumenta o espectro de pessoas que vão ter acesso a isso. Por quê? Porque, vamos lá, no sentido de inovação tecnológica, quanto mais rádios, né, que são usados para poder enviar e receber sinais, quanto mais eles evoluem, mais você tem por exemplo, você consegue reutilizar esses equipamentos que hoje eles estão no cume, e aí a partir do momento que você ganha uma nova camada, você consegue aumentar a oferta abaixo, porque eles vão perdendo valor, então você consegue comprar mais. Então tem muita empresa que trabalha com produtos remanufaturados de outras indústrias, né? Que elas evoluíram e não estão precisando mais daquilo. Então você acaba aumentando, eu enxergo dessa forma, você acaba aumentando a participação das pessoas dentro daquele universo, certo? Dentro daquele segmento. Então, quanto mais a gente ainda, em comparação ao mercado, ao resto do mundo, aos grandes países, os países mais ricos do mundo, onde a gente tem uma qualidade muito maior na oferta de banda de internet, a gente ainda deixa muito a desejar, não só em relação à qualidade técnica, mas também com relação ao preço, né? A gente ainda paga muito tributo, tem uma das internets mais caras, se não a mais cara do mundo, então isso também é uma barreira de entrada no sentido de democratizar o acesso à internet. Mas a gente tem hoje, salvo engano, quase 2 aparelhos por habitante. No Brasil, né? O Brasil tem hoje quase 2 aparelhos para cada cidadão. Eu digo isso porque hoje em dia se investe, pelo menos o mercado investe cada vez mais em produtos digitais, e você vê não só Netflix, Prime, o Globo.com e a Apple, acabei de ler antes da gente começar, a Apple também acabou de lançar o seu streaming para concorrer com a Disney também. Isso. Além disso, você tem cada vez mais empresas oferecendo pacotes específicos, como futebol, Copa do Nordeste no Brasil. Desse ano é só uma empresa de internet, não passa em canal aberto, não passa, quer dizer, até passa, mas poucas, né? Canal fechado, você tem campeonato italiano, campeonato espanhol, e você vai ver uma série de possibilidades, até inclusive de uma parte profissional, nesse sentido. Se você oferta um jogo, por exemplo, pela internet, por um YouTube, por um canal de stream, você tem que oferecer internet para isso, senão vai travar. Então, esse tipo de produto que navega aí sobre o ao vivo, né, em tempo real, a gente ainda não está... Quem consegue utilizar a internet para esse tipo de transmissão necessariamente tem que ter uma banda boa, um link bem robusto. E mesmo assim, você tem casos como, por exemplo, se você estiver num bar e aí você está assistindo pela TV aberta e tem alguém assistindo pela TV a cabo, o pessoal que está na TV aberta grita gol primeiro. Uhum. Então, quer dizer, a diferença de tempo, se você estivesse vendo um filme na sua casa e eu estivesse vendo um filme na minha casa,
não importaria, mas se você está vendo uma final de CSA e CRB dentro de um bar, alguém grita gol primeiro, quer dizer, aquele momento que é o momento da emoção do gol, né, foi frustrado porque você ouviu o cara gritando primeiro do lado, então, nesse sentido, faz uma diferença significativa. Hoje a gente tem ainda uma velocidade de transmissão de rádio e sinal de TV, enfim, bem mais forte, eu acredito, do que a internet, porque a infraestrutura é um pouco diferente, mas é um caminho sem volta, né? A gente em algum momento vai transpor essa barreira e aí a gente vai ter que reutilizar rádio e TV para outro fim, que não mais o de transmissão de multimídia, né? Outra coisa que se vê também é que hoje, muitas das reuniões você não pega mais um voo ou um carro para poder ir para uma reunião. Você faz muita videoconferência hoje em dia, então também tem a questão de soluções. Mas além disso, a parte de empreendedorismo digital também tem investido em soluções, em ações de desburocratizar, por exemplo. Um exemplo é o liciteiro.com. O que é que se dá de informação? O que é o liciteiro.com? O Liciteiro eu trabalho com licitações há 13 anos, foi o meu primeiro contato com processos licitatórios e como eu sempre gostei muito de tecnologia, eu percebi que seria possível tentar automatizar boa parte do processo sem perder legitimidade, sem perder segurança jurídica e validade jurídica dos atos que são pertinentes ao setor, né? Mas eu percebi que era possível automatizar boa parte disso. E, nesse sentido da automatização, nós entraríamos mais forte na seara da democratização do acesso a esse universo de recursos que é muito grande, né? Então, existe uma ideia atual de que a gente faça por ano, hoje, no Brasil, juntando todas as 3 esferas e todos os órgãos públicos e entidades que precisam fazer processos de compras através de licitações, na alçada de 800 bilhões de reais. Então, assim, isso é um montante muito significativo que muitas empresas não têm acesso, principalmente aquelas empresas do interior, porque eles não entendem, acham a burocracia um entrave, apesar de que eu sou bem pé atrás com o termo desburocratização. Na verdade, a burocracia, a gente muitas vezes faz uma análise errada dela. A burocracia, ela serve para legitimar um processo, você dá legitimidade a ele. Quando você se você vai no seio da ideia de desburocratizar, você está falando em acabar com esses processos, e aí você perde a segurança do processo como um todo. Você tem, ao meu ver, que automatizar as etapas desse processo, já que esse processo muitas vezes pega uma informação numa base, você poderia, ao invés de dar ao cidadão a obrigatoriedade de pegar aquela informação e incluir ela no processo, você podia automatizar isso. Mas é importante porque o processo precisa de rastro. Só com rastro você consegue fazer um retroativo para poder saber quem mexeu aonde. A gente está aí vendo a Lava Jato a galope, né? E aí a gente só consegue entender o que foi que aconteceu porque existem processos e esses processos estão registrados. Então, se a gente for aplicar o conceito de desburocratização, por exemplo, no setor de licitações e dar ao gestor público a possibilidade dele fazer uma compra passando um cartão de débito, né? Ou seja, não precisa fazer licitação, para quê? É burocrático, vamos lá, compra e acabou-se. Então, já com o processo a gente tem escândalos e mais escândalos que estão sempre envolvidos ao setor de licitações, que é o setor por onde sai, né, a maior parte do erário. Folha de pagamento e compra e pagamento de serviços prestados ao governo. Então, esses são os 2 pilares que mais consomem do nosso PIB, né, do erário. Então, se você diz, não, vamos acabar com a burocracia, você
está dando mais margem para isso ser cada vez mais desviado. O que a gente pode fazer, e é o que eu acredito que é possível, e o liciteiro trabalha para isso, é automatizar toda a parte que dá para ser automatizável, sem perder nenhuma etapa daquilo que o legislador definiu como importante para se executar um processo de compra pública. Então, por que eu tenho que apresentar uma quantidade de documentos que são gerados pelo poder público, se o poder público é quem está me avaliando? Né? É como a gente chegar na casa da nossa mãe, bater na porta, mãe, sou eu, abra aqui, ela faz, bota uma identidade por baixo da porta que eu preciso saber se é você mesmo. Né? Uhum. Então, não faz sentido certas coisas. Isso deveria estar na sua impressão digital, né? Então, não faz sentido isso. Por exemplo, eu tentando raciocinar, ver se o meu raciocínio está correto. Se você está fazendo uma licitação, sei lá, de fogos, você precisa comprovar corpo de bombeiro, precisa disso. Isso daí poderia estar nas nuvens. Sim, a ideia é justamente essa. A demanda que se grita por trás desse conceito de desburocratização não é acabar com a segurança ou acabar com a qualidade que essas empresas precisam ter nos produtos que vendem ou aplicar nos serviços que executam. A ideia não é essa. A exemplo da Receita. Você consegue boa parte dos seus serviços hoje na Receita Federal com um cartão. Exato. Exatamente. Você aplica seu cartão ali num aparelho e ele já tem ali... Você tem um certificado digital que você, através dele, envia informações à Receita Federal e a Receita Federal, por conta da legislação que cria a cadeia de chaves públicas, né, da ICP Brasil, você tem aí o que a gente chama de não repúdio. Então, ao invés de criar aquela burocracia para que você pegue um determinado documento e precise levar num cartório para reconhecer uma firma ou para fazer uma cópia autenticada, enfim. Hoje você consegue submeter tudo via certificado digital, assinando com certificado digital. Por quê? Porque se for encontrada alguma fraude ali naquele processo, você não tem como dizer que não foi você. Porque o certificado digital tornou aquilo que você enviou uma prova irrefutável. Porque quem assinou foi você e o certificado é pessoal e intransferível. Então está o seu nome naquele documento, naquele arquivo, então você não tem como dizer que não foi você. Uhum. Era isso que era feito no cartório. O cartório dava a fé pública para dizer que não foi outra pessoa senão você. Hoje a gente no universo digital tem o certificado digital que serve para isso. Isso atrelado a esse conceito de melhoria no universo corporativo para abertura de empresa, alteração contratual, fez, por exemplo, com que Alagoas hoje fosse reconhecida em nível nacional como o estado onde o processo pelo qual os cidadãos que decidem abrir uma empresa, né, seja ela limitada, seja ela microempresa, empresa de pequeno porte, um MEI, o processo pelo qual você é obrigado a passar, ele se tornou muito mais automático. Veja, nós não deixamos de fazer certas exigências, nós simplesmente aplicamos informatização, comunicação em meio digital, comunicação informatizada, né? Ou seja, sistemas de informação e uma lógica, que é a lógica parte da seguinte premissa. Ora, se eu estou abrindo uma empresa que vai trabalhar com fogos, me utilizando aqui do seu exemplo, eu preciso que essa empresa obedeça a algumas exigências que, para essa natureza jurídica, são aplicadas, como, por exemplo, um projeto de incêndio, a sua empresa precisa estar numa área e aí existe algum estudo que foi feito pelo Corpo de Bombeiro de metragem, de acesso para, de repente, você precisar apagar um incêndio, um foco de incêndio. Então, existem obrigações que essa empresa precisa passar. E para que essa empresa receba o alvará do Corpo de Bombeiro,
essas obrigações precisarão ser analisadas. Então, é preciso que haja uma inspeção local para poder dizer, olha, esse ambiente está dentro dos critérios de segurança para essa natureza jurídica e, por conta disso, ele vai receber o alvará de funcionamento. Mas digamos que a gente vai abrir uma empresa como um escritório de contabilidade. Então, por que um escritório de contabilidade precisa ter o mesmo nível de segurança contra incêndio num escritóriozinho aqui no centro da cidade, quer dizer, que uma empresa que vai trabalhar com fogos? Não precisa. Então, o que foi que aconteceu? Houve a criação da Rede de Simplificação, Rede Nacional de Simplificação, que é a Rede Sim, que nasceu com esse objetivo. Como integrar, antes você, enquanto cidadão querendo abrir empresa, que seria um escritório de contabilidade, tinha que ir no Corpo de Bombeiro, para poder pegar, nem que fosse uma declaração do Corpo de Bombeiro dizendo que para aquela sua atividade não precisava ter o projeto de incêndio, mas era você quem tem que ir. No IMA, porque precisava também de uma licença do IMA para dizer que a sua atividade não precisava ter um projeto ambiental, já que você pode trabalhar, por exemplo, com química. Então, você quem tem que fazer a peregrinação entre todos esses órgãos para juntar tudo isso para levar para a junta comercial. Aí chegava lá, eita, o primeiro venceu, você demorou demais para ir em todos, o primeiro venceu, aí tem que ir de novo. Então, essa burocracia, a forma de executar essa burocracia era que fazia a gente sentir a dor pelo tempo que a gente perdia. Então, a Rede Sim nasceu para quê? Ela integra todos esses órgãos e aí joga para a nuvem e você entra lá no site, no caso de Alagoas, no portal, e diz, olha, eu estou aqui para abrir uma empresa com o Hugo. Nós já temos o contrato social firmado, né, confeccionado. Nós assinamos esse contrato com certificado digital, eu e ele. O contador assinou, ou o advogado, dependendo da natureza jurídica, assinou, né, está tudo assinado. Submete isso via sistema, e o sistema vai e faz, olha, essas pessoas estão querendo abrir uma empresa e a natureza jurídica delas não é crítica para se exigir esse tipo de inspeção in loco. E aí a Rede Sim se comunica com esses órgãos e aí o órgão responde, o IMA responde de uma forma automática. Não precisa, pode dar o alvará, né? Pode abrir a empresa. O bombeiro faz, pode abrir a empresa, mas acabou alguém ir conversar, ser atendido no balcão, quer dizer, isso tudo automático. Economiza energia, economiza folha salarial, economiza o tempo do contribuinte. O tempo do contribuinte e, assim, é desenvolvimento econômico, porque você consegue abrir empresas numa velocidade maior, consequentemente essas empresas vão estar operando no mercado, né? Tem casos de gente que passa um ano para conseguir abrir uma determinada instituição, né? E aí... É desmotivante, né? É desmotivante. Neste viés, e aí a Receita tem hoje, como é tudo sistemático, então a Receita consegue, através de sistema, mensurar quanto tempo, desde a provocação do cidadão para abrir uma empresa, o CNPJ está pronto. Então, através dessa análise, a Receita chegou a um ranking nacional, onde Alagoas figura, eu acho que já é o 3º ou 4º ano, como o estado onde esse processo leva o menor tempo. Então, nós fizemos bem o dever de casa, um trabalho belíssimo feito pela junta comercial aqui do nosso estado, onde qualquer pessoa, em qualquer município de Alagoas, então a gente abarca aí 100% do estado, ela consegue, através do portal Facilita, abrir ou fazer uma alteração empresarial, ressalvando só casos que são, como eu falei, que precisam de uma análise, uma inspeção local, é uma coisa mais crítica. Mas o geral, né, e principalmente as empresas de natureza digital, por isso que eu acho que a gente pode usar isso para criar uma praça em nuvem. Por que a gente não pode ter uma praça em nuvem? Por que uma empresa digital de São Paulo precisa abrir a empresa em São Paulo? Por que ela não pode abrir em Maceió, já que Maceió, nesse sentido, é mais dinâmica, né? As pessoas podem trabalhar e morar em São Paulo e a empresa está numa nuvem em Maceió ou alguma outra cidade aqui de Alagoas. Isso é totalmente possível, seria algo disruptivo, é como eu vejo. Nós temos aí países como a Estônia,
que por coincidência tem uma população parecida com a população da capital de Maceió, 1.300.000 habitantes, a Estônia tem, onde eles hoje permitem que você possa aderir a um cartão para se tornar um cidadão digital da Estônia, mas não é um cidadão do país da Estônia, entendeu? Então, você consegue ter esse cartão e através desse cartão você consegue abrir empresas na nuvem da Estônia. Então, eu posso daqui de Maceió, sem nunca ter ido lá, abrir uma empresa lá e ela está configurada, porque é só protocolo. Né? Eu estou aqui com o Hugo Noah, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Hugo Noah, ele que é empreendedor digital. Hugo, essa mudança traz algum impacto na questão de emprego, na questão de relações trabalhistas nesse sentido? Tem um mapeamento que está sendo feito entre as grandes empresas aí do setor digital, né? Google, Amazon, Apple, que o tempo de permanência de profissionais nessas empresas é algo assim, na casa de 2, 3 anos. Então, são pessoas que não passam mais 30, 40 anos numa mesma empresa. Eu acho que, conforme a gente está trocando a música do baile de uma forma assim, muito rápida, nós estamos também
mudando a forma como essas pessoas participam dessa dança, dessa valsa. Então, hoje, você tem pessoas que vão participar de determinados projetos dessas empresas que não necessariamente elas vão continuar, porque não necessariamente esses projetos vão continuar 30, 40 anos funcionando. Então, você tem um impacto muito grande na relação trabalhista, isso é verdade. Quem estiver muito bem preparado vai ter sempre a oportunidade de estar em uma empresa dessas, estar em empresas que criam soluções, como essas grandes empresas criam, por uma questão de competência, né? Não é mais você estar ali porque não tem mais ninguém, e aí a gente precisa de gente. A gente está entrando num universo onde você vai estar ali porque você tem capacidade para pensar, inclusive, em novas soluções e jogar isso no mercado de uma forma muito rápida. O que é que acontece com a base, que é o que a gente chama de chão de fábrica, o chão da fábrica, aí é onde o impacto vai ser maior, porque são pessoas que estão executando funções que a oferta hoje de robôs, por exemplo, e aí eu estou falando agora no sentido mais físico, saindo um pouco do universo digital, que não deixa de ser digital, porque são robôs preparados, então existe todo um poder de processamento ali computacional, mas para executar funções físicas. E aí eles conseguem hoje ter empilhadeiras automáticas, ou seja, não precisa mais de alguém operando uma empilhadeira. Então você tem máquinas agrícolas que fazem com que você não precise mais ter gente colhendo. Então essas profissões estão realmente muito ameaçadas. A gente vai ter aí um impacto muito grande, muitas pessoas vão sofrer, mas eu acho que a evolução humana, no sentido bem mais amplo, e aí não se prendendo a determinados casos e dores específicas, mas a evolução humana, ela vem sempre do conflito. Então você, quando tem uma menor escassez, seja ela de terra, de espaço, de alimento, você tem uma natural evolução, porque acende o alerta da sobrevivência e a gente evolui por conta disso. Eu costumo brincar, quando a gente está discutindo aí sobre a descoberta do Brasil e das Américas, que tem gente que diz que a gente é menos evoluído do que os europeus, porque eles já chegaram aqui dominando os mares e a gente ainda vivia como nativos, né? Mas, na verdade, isso está muito relacionado à abundância, né? Então, quanto mais recursos você tem, mais espaço, mais água, mais alimento, mais terra, você tem menos conflitos. Então, a prova disso é justamente a diferença. Quer tenhamos vindo para cá, ou pelo Big Bang, ou por questões religiosas, né? pela visão bíblica, não importa, toda a humanidade, ela tem o mesmo tempo. Então, por que uma civilização chegou aqui dominando os mares, e dominando a pólvora, e dominando várias outras ciências, e a gente ainda vivia aqui como nativo? Uma questão de abundância, né? Então, sem o conflito, é como amanhã a sua esposa colocar 2 primos do interior para morar dentro da casa. Então, vai gerar em algum momento um conflito ali de interesse, porque são 2 pessoas a mais querendo usar o banheiro, 2 pessoas a mais usando a cozinha, e aí isso vai mexendo com você até que você faz, eu preciso de mais espaço, ou eu preciso sair daqui, ou eu preciso arrumar né? Então, você só se sente provocado a mudar e aí melhorar aquilo que está lhe incomodando quando tem algo lhe incomodando. Quando a gente está analisando, até voltando um pouco para a questão da licitação, hoje ainda é um risco vender para o Estado em termos de legislação, em termos de ações de fazer, em termos de acesso à informação, em termos de se aplicar, ainda é um risco? A curva desse risco tem diminuído. Poderia estar diminuindo numa velocidade maior, mas tem diminuído, e uma grande prova disso é a própria Lava Jato, e aí a gente ter coringas
digamos assim, do baralho da política presos, né? A gente acabou de ter, foi solto hoje, mas a gente teve quinta-feira o atual ex-presidente da República, que não tem 90 dias, né, que terminou o mandato, preso. Então, tudo isso faz com que o sistema, e aí eu estou falando agora do sistema oculto, né, do sistema ilícito por trás dessa relação empresa-governo, seja exposto, e a consequência disso, e eu tenho sentido muito nos interiores que eu vou, é que os gestores públicos, lógico, eu estou falando no sentido mais generalista, mas dá para sentir que a coisa ficou mais assim, aberta, mais competitiva, né? Não se quer mais tentar, eu não queria dar detalhes, mas assim, a gente há 10 anos via coisas acontecendo, como você chegar no município e a porta da licitação está trancada. Quer dizer, numa ação velada para impedir a competitividade, que é uma premissa do processo licitatório. Hoje em dia, isso é algo que não acontece mais assim, de uma forma ampla. Por quê? Porque os gestores já sabem que hoje em dia, a qualquer momento, alguém pode pegar um celular e fazer uma live. Olha, estou aqui no município tal e está tendo um problema, e o gestor vai fazer o quê? Né? Mandar o secretário ou o agente, naquele momento, tomar o celular do empresário. Então, eu acho que expor a fratura do que é espúrio dentro desse universo tem ajudado a ampliar a concorrência, ampliar a participação de empresas, atrair novas empresas, mostrar que é possível fazer do setor de compras públicas um canal de rentabilidade para a empresa. Isso é muito importante, porque as decisões e o cumprimento do que vem a ser o arcabouço jurídico das compras públicas é no sentido de dar acesso para qualquer empresa poder vender para o governo, e aumentar ao máximo a participação dessas empresas, porque a gente sabe, e é uma máxima do mercado, que quanto mais a gente tem, com mais empresas participando do processo, maior a competitividade, menor o preço que você compra, certo? Então, a Lava Jato, por exemplo, é um caso que tem muito a ver, eu acho, assim, acho que no final do governo Fernando Henrique Cardoso, houve um decreto federal que tornou o processo de compras de estatais da Petrobras diferenciado. Eu acho, pelo que eu estudo, que esse foi o grande problema. Por quê? Porque esse novo modelo de fazer licitação para a estatal Petrobras foi o que fomentou a criação do famoso Clube do Bilhão, certo? Porque deu muitos poderes para a Petrobras fazer a licitação de uma forma que não era feita por outros órgãos. E aí, através disso, empoderou diretores responsáveis de áreas estratégicas, e esses diretores conseguiam decidir quem que ia participar, diminuiu, e aí se você diminui a quantidade de empresas brigando por aquele contrato, em algum momento elas vão dizer assim, olha, vamos dividir essa pizza num preço alto e que dá para todo mundo. Então, o famoso Clube do Bilhão das Empreiteiras, pelo meu entender, ele nasceu justamente, lógico, a gente tem aí declarações de pessoas que estão, por exemplo, da família Odebrecht, que isso acontece há 30, 40 anos. Mas eu acho que quando a gente veio se modernizando no sentido das leis, né, da Lei 8666... A Lei 8666 está defasada? É controverso, né? Tem quem defenda que lei boa é lei velha, né? Mas, assim, existem alguns pontos que precisam ser melhorados, e aí tem em tramitação já bem avançada, e, salvo engano, agora em caráter de urgência, uma nova lei que vem revogar a 8666, vem revogar o decreto, esse decreto aí das estatais, essa legislação das estatais, o regime diferenciado de compra, ela vai acabar com tudo isso e criar um novo marco,
né? Vamos começar a partir de agora. Lógico que sem desconsiderar o que já foi feito. Vai compilar tudo o que está em separado e criar um novo marco. Tem pontos positivos e tem pontos que eles ficaram de fora que não deveriam ter ficado. Eu acho que a gente poderia passar a comprar do privado em relação ao público, né? O poder público deveria comprar do privado, se a premissa é tornar o processo mais democrático, dar direito a mais empresas conseguirem vender para o Estado, evitar inadimplência em relação aos tributos, e aí tem N casos de empresas que são abertas para vender para o poder público e que não recolhem nenhum tipo de tributação, e aí quando você vai investigar são empresas que foram abertas em nome de laranja. Tem aí alguns casos do governo do Distrito Federal, de empresas que estavam vendendo sistemas, empresas no ramo de informática, e quando você ia olhar, a empresa que ganhou milhões em contratos funcionava num salão de beleza. Tudo bem, a princípio isso não é uma prova de ilicitude. Você pode trabalhar um serviço digital em nuvem e compartilhar de um ambiente físico, desde que você esteja prestando o serviço dentro de um valor de mercado, tirando nota fiscal, enfim. Mas a realidade é que essas empresas não prestavam serviço e só recebiam os pagamentos. Então, o indício de que era uma fraude era justamente o local que não era pertinente a uma empresa de tecnologia, um salão de beleza. Mas assim, eu acho que a gente deveria partir para uma relação mais inteligente. Por exemplo, por que a gente não utiliza o faturamento da empresa no ano anterior para poder isso servir como uma moeda, digamos, em contratos futuros? E aí a gente conseguiria impedir que uma empresa fosse aberta propositalmente para vender para o governo e não recolher tributos. Então, por que a gente não poderia trabalhar nesse sentido? Acho que existe uma prática também, dando um outro exemplo, existe uma prática também que é a prática da carona, da ata de registro de preço, que eu, mercadologicamente falando, acho que ela é negativa, porque ela dá a possibilidade de uma empresa que ganhou um contrato com um órgão público espelhar esse contrato em vários outros órgãos públicos, e aí você incha muito um determinado empresário e aquela competitividade dos outros órgãos não houve. Então, vou dar aqui um exemplo, a farmácia, né? Medicamentos. Uma empresa ganha um contrato de medicamentos numa prefeitura A, e aí a prefeitura B pede uma carona nesse contrato, a C pede uma carona nesse contrato, a D pede uma carona nesse contrato. A D está a, 100 quilômetros da A. A empresa, ou as empresas as farmácias que estão lá sediadas em D, elas não participaram de A, não tinha interesse, a logística, enfim. Mas se tivesse um em D, ela teria interesse de participar, porque às vezes a farmácia está muro com a prefeitura. Mas só que por conta dessa carona, e isso é legal, o município D não realizou o processo. Então eu acho que acaba indo contra a lógica de democratização do setor de compras públicas. Eu acho que isso deveria acabar. A gente deveria ter mais licitações para que mais empresas pudessem ganhar contratos e até ter limites, né? Você ganhou um contrato esse ano com a prefeitura, ganhou um contrato de 1 milhão, ano que vem você não pode ganhar outro, sabe? Fazer uma ciranda e aí fazer com que mais empresas consigam ter um contrato anual, porque imagine você ter um salão de beleza e chega um cliente lá e faz, legal, eu vou firmar um contrato com você agora e de hoje até um ano, toda vez agora eu vou vir aqui. Então é uma certeza que você tem com aquele cliente. É o que acontece quando você ganha um contrato com o poder público. Você tem a certeza de que pelo menos durante aquele período do contrato você tem aquela receita. Qual empresa não queria isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, de uma forma mais sintética, eu acho que os escândalos de corrupção têm aberto os processos, mais empresas estão se interessando.
A informação também está mais ampla, então hoje você consegue saber mais sobre um determinado processo, se o valor que vai ser pago pelo serviço ou pelo produto é recurso próprio ou é um recurso federal. As pessoas estão começando a entender o que é isso, o que é um fundo federal, e aí há uma garantia maior do fundo federal, porque você ganha o contrato e aí, sei lá, merenda, o dinheiro vem do fundo federal para você, então o risco de você tomar um calote diminui. As empresas estão aprendendo mais sobre tudo isso e a digestão desse aprendizado é justamente uma participação maior nos processos. A gente também tem visto, de uma certa maneira, um trabalho muito grande de todo mundo que faz parte de empreendedorismo de se reciclar, de se melhorar, de ir em busca. Qual o principal desafio hoje de quem faz o empreendedorismo digital? Acesso à informação. As soluções que são criadas dentro do universo digital são soluções que precisam cruzar uma quantidade absurda de dados. Você aplica inteligência sobre esses dados e você cria um produto, e aí esse produto digital vai atrair o interesse das pessoas. Então, você tem, por exemplo, a gente está aí nessa frente sobre o Documento Nacional de Identificação, e existe uma briga para saber quem que vai ser o pai dessa criança, se é o Tribunal Superior Eleitoral, se é o governo federal, o Ministério da Economia. Tem todo um... né? Aí vem isso faz parte. Aí vem o lobby do mundo notarial, porque também se imagina que os notários deveriam propor essa solução. Faz parte do conflito de interesses, e isso é positivo porque não deixa de ser um mercado. Mas eu acho que eu enxergo que a gente precisa tornar essa informação, assim como o dinheiro. O que é o dinheiro? É um título ao portador. Então, se você tem um dinheiro na sua carteira, ele é seu. O que a gente está criando hoje no universo digital é algo que no universo físico é mais prático. O que é que a gente está criando hoje? Ao invés de a gente utilizar a informação de uma maneira que eu costumo chamar de emancipada, assim como o seu dinheiro físico ele é emancipado, ele está com você, você faz o que você quiser. Ele não está necessariamente vinculado a uma conta no banco porque ele é físico. A gente hoje poderia estar utilizando o universo digital para usar um modelo físico que funciona de uma forma melhorada. Mas aí não, o governo federal está criando vários aplicativos, e aí você é obrigado a usar o aplicativo do governo federal porque a informação está dentro do governo federal. Por que outras empresas, por exemplo, não podem, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como nós temos, por exemplo, a carteira? Você compra uma carteira em qualquer loja que vende carteira e coloca o seu dinheiro. O que o governo federal, ao meu ver, está fazendo é obrigando você a usar a carteira deles. Eu acho que isso diminui a forma como a solução se aplica. Uma prova disso é o aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação Digital, né? Precisava que você fosse no Detran ou usasse um certificado digital para poder acessar o sistema, para poder instalar o aplicativo no seu celular e a partir daí ter a sua carteira em formato digital. Para quê? Né? Por que eu não posso criar um arquivo e lhe dar e você baixar uma carteira de uma empresa, sei lá, uma Porto Seguro da vida, uma empresa que você confia, e você ter a informação ali dentro? Sei lá, uma carteira digital do Flamengo, do Vasco, de um clube. Você poderia ter isso, assim que a gente comprou a carteira de um time, a gente poderia ter várias empresas ofertando o serviço de guardar as suas informações, são suas, de forma digital. Então eu acho que a gente devia tirar um pouco aí esse protecionismo para deixar, inclusive, soluções se criarem aí, eclodirem e desenvolver novos negócios, por que não? Senhor Hugo Noah, muito obrigado, empreendedor digital, muito obrigado pelas informações. É um prazer estar aqui mais uma vez. Estou
estou sempre à disposição para bater papo aí, que é uma área que eu gosto bastante. A gente agradece também a você pela audiência e espera uma próxima oportunidade. Até mais.